Querido amigo, no programa de hoje estudaremos o capítulo 9 do livro do Êxodo, onde encontramos a narrativa da vinda de mais 3 pragas: da peste nos animais, das úlceras e da peste do granizo. São acontecimentos marcantes que demonstram mais uma vez o grande poder do nosso Deus. A narrativa da 5ª praga está descrita nos versos 1 a 7. Moisés recebe a ordem de Deus para apresentar-se ao faraó e repetir a mensagem divina, isto é, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas conforme o verso 2, Deus acrescenta a consequência que deveria ser indicada ao faraó se ele recusasse deixar sair o povo de Israel. A mão do Senhor seria contra o rebanho do faraó, bem como sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, e todos esses animais sofreriam uma pestilência gravíssima. Isso está relatado no verso 3. Mas Deus mandou Moisés acrescentar ainda que ele, Deus, faria uma distinção clara entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morresse de tudo que pertencesse aos filhos de Israel. E no versículo 5, Deus ainda concedeu um prazo para que o faraó decidisse e deixasse sair Israel. No dia seguinte, se não fosse atendido esse pedido, o Senhor realizaria mais esse sinal, mais essa maravilha. Se os filhos de Israel não fossem libertados no dia seguinte, essa praga viria sobre todos os animais de grande porte pertencente aos egípcios. E no versículo 6, lemos que no dia seguinte, de fato o Senhor executou a sua sentença e morreu todo o rebanho dos egípcios. Porém, nenhum dos animais dos israelitas morreu. E aí, finalmente, no versículo 7, encontramos o relato de que mesmo o faraó, tendo-se certificado de que nenhum animal dos israelitas tinha morrido, como Deus também avisara, ele mesmo, assim, ele manteve o seu coração endurecido, não deixando sair o povo de Israel para adorá-lo, para adorar a Deus e para servir o nosso Deus no deserto. Querido amigo, veja só, alguns pontos devem ser destacados para a melhor compreensão do nosso texto. Primeiro, aqui não se sugere que tipo de pestilência está em foco. Na verdade, essa palavra aparece apenas mais 2 vezes nesse contexto, em 5:3 e 9:15. E, na verdade, ela indica apenas uma peste geral sobre os animais. Aparentemente, era uma peste grave, era uma peste infecciosa e até fatal. Em segundo lugar, alguns estudiosos veem uma possibilidade para se explicar a origem dessa praga, admitindo que as moscas da 4ª praga eram portadores de bactérias, e aí, picando os animais, os infectariam. Dessa maneira, essa 5ª praga era uma sequência natural da praga anterior, mas orientada e ordenada por Deus para julgar o faraó e todo o Egito. Em terceiro lugar, essa praga orientada e ordenada por Deus atingiria a religião egípcia, pois os egípcios adoravam vários animais. Veja só, o deus touro chamado Apis, o deus touro chamado Minevis, a deusa vaca, Ator, e o deus carneiro, Knum. Esta praga desmoralizaria esses falsos deuses, demonstrando o poderio e a soberania do Senhor. O prazo oferecido por Deus, de que somente no dia seguinte aconteceria a praga, conforme o versículo 5, indica que aqueles egípcios, veja só, que já criam em Deus como um único Deus, teriam tempo suficiente para protegerem os seus rebanhos, tirando-os do campo para lugares seguros. Em quinto lugar, no versículo 6, a frase que diz que todo o rebanho dos egípcios morreu deve ser entendida como uma hipérbole, visto que as 2 pragas seguintes também afetariam os animais. Então é certo que devamos entender que esta expressão se referiu a todo o rebanho que ficou no campo. Todos os animais que não foram protegidos morreram, mas certamente sobrou uma parte dos animais dos egípcios, como veremos nas pragas das úlceras e do granizo, nos versículos 10 e 19 até o versículo 21.
Muito bem, eu gostaria que você, querido amigo, me acompanhasse em uma aplicação que podemos fazer, referindo-nos ainda ao versículo 7, que nos dá conta de que o coração do faraó permaneceu endurecido. Nós estamos constatando a cada episódio, espero que você esteja percebendo isso, que o coração do homem pode se endurecer contra Deus. Muitas vezes, Deus fala ao homem através de julgamento, através de uma experiência difícil, através de um problema. Pode ser através até de uma enfermidade persistente, uma enfermidade ameaçadora até, ou através de uma necessidade circunstancial. Muitas vezes o coração do homem continua endurecido, ele não se abre para Deus. A fé continua completamente, estagnada, parado. Mas, querido amigo, é bem possível que Deus esteja falando a você agora através de alguma experiência difícil. Pode ser que isso também esteja acontecendo com você. Muitas vezes, a misericórdia de Deus se revela ao homem através de um problema, através de uma adversidade. Por quê? Porque através de uma situação difícil, Deus pode provocar no coração do homem a reflexão necessária para chegarmos até a fé, que leva o homem, que leva a cada um de nós a fazer o quê? A voltarmos-nos para Deus. Mas por outro lado também, essas experiências difíceis levam muitos a se endurecerem cada vez mais contra Deus. De forma que, diante de uma mesma experiência difícil, um coração pode se tornar mais sensível e outro pode se endurecer. É como o sol que endurece o barro, mas amolece a cera. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo é a seguinte: que tipo de coração é o meu? Diante das duras situações da vida, como é que você reage? Você se torna sensível ao Senhor ou tem se tornado ainda mais fechado e mais duro para com o nosso Deus? Olha, seja sincero e responda para você mesmo diante de Deus, porque Ele conhece o teu coração. No trecho que nós vamos ler a seguir, encontramos a praga sobre os animais, isto é, sobre o gado. E os egípcios tiveram que adorar vacas magras, enfermas, por causa dessa praga. Eles adoravam todos os animais e principalmente o boi. É muito famoso o boi Apis, o touro Apis, um dos deuses mais famosos do Egito. Vejamos então o que vamos encontrar nos versículos 8 a 10. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante do faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra, e se tornará em tumores que se arrebentam em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Moisés e Arão tomaram a cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés então atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Eu creio que se isso foi feito na presença do Faraó, e era mesmo para fazer na presença dele, então ele deve ter tido, ou deve ter sido o primeiro a ter essas úlceras terríveis. Agora vejamos o versículo 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Então nós vemos que Faraó estava sempre acompanhado dos mágicos ou dos sábios, como também eles eram chamados. Mas veja só, eles sendo conselheiros do Faraó, também tiveram sobre si essa praga. Certamente eles foram também alcançados pelas úlceras, porque eles estavam presentes ali perto do Faraó. No princípio, eles puderam repetir as 3 primeiras pragas, mostrando o seu poder. Mas agora eles não podiam fazer mais nada. Desde a praga dos piolhos, que eles se revelaram incapazes. Eles também foram diretamente afetados pelos julgamentos de Deus. Aqui, então, pela primeira vez, vemos Deus ferindo o homem juntamente com os animais. Deus alcança o homem afetando-lhe pessoalmente o seu corpo físico. Isso mostra que os sacerdotes ficaram impossibilitados de fazerem o seu trabalho, porque eram impedidos de fazerem alguma coisa estando com algum tipo de enfermidade. Então, perceba só, essas úlceras alcançaram naturalmente a todos eles. Então,
as pragas, essa praga especificamente, alterou completamente as coisas no Egito, inclusive a sua própria religião. O julgamento de Deus caiu pesado sobre aquela nação. Era uma nação idólatra e pagã, que estava escravizando o povo de Deus. Então, nem os seus sacerdotes escaparam, nem mesmo os seus deuses. Aliás, essas pragas afetaram principalmente a vida religiosa do povo, porque os seus deuses estavam sendo destroçados pelas pragas enviadas por Deus. E agora eram os egípcios sofrendo no próprio físico, no próprio corpo, a pesada e dura mão de Deus. Faraó, porém, manteve-se o quê? Endurecido. Deus enviou suas pragas, os mágicos entraram em recesso, não puderam fazer mais nada. Os sacerdotes estavam impuros, então enfermos não podiam prestar cultos aos seus deuses. Então, o serviço de culto do Egito também foi interrompido. Nenhuma adoração acontecia no Egito. Podemos imaginar, tente imaginar, o que isso significou para o Egito. O Dr. Magui conta que andou pelas ruínas da cidade de Mênfis e praticamente as mesmas ruínas estavam por lá ainda. Podemos ver ou concluir que lá havia de fato uma grande cidade. Podíamos ver templos e mais templos, e havia sacerdotes para servir em todos aqueles templos. Então, eu acho que nós podemos ter uma ideia do que foi aquela interrupção imposta aos sacerdotes e aos seus auxiliares pelas úlceras. Eles foram considerados impuros e por isso não podiam fazer o serviço religioso. Toda aquela prática religiosa era falsa, porque falsos e mentirosos também eram seus deuses. O julgamento veio sobre todos eles. E certamente, de alguma forma, os próprios israelitas sofreram, porque vivendo no Egito, durante todo o tempo, alguns deles também deveriam ser idólatras. Não foram alcançados diretamente pelas pragas, mas sofreram as consequências delas de alguma maneira. E isso foi bom para que ficasse mais uma vez confirmado, ficasse claro mais uma vez que só Deus era o Senhor. Só Deus é de fato o único Senhor. No verso 12, lemos então que Deus endureceu o coração de Faraó e ele não os ouviu, como o próprio Deus, na verdade, já tinha avisado a Moisés. Agora, é sempre bom lembrar que o entendimento dessa frase, do versículo 12, significa que Deus agiu em sintonia com a própria motivação do coração do Faraó, que tinha o seu coração sempre tendendo ao endurecimento. Deus entrega o ser humano à própria dureza do seu coração para que ele experimente o resultado de uma vida rebelde e independente de Deus. Querido amigo, agora vamos para a 7ª praga, a praga da saraiva. E aqui, mais uma vez, encontramos a poderosa manifestação do nosso Deus. Dos versos 13 a 17, temos uma palavra de Deus a Moisés que deveria ser dada ao Faraó. Nessa palavra, Deus dá alguns detalhes, algumas razões pelas quais aqueles feitos maravilhosos estavam acontecendo. Deus disse que agia assim e continua a agir de modo sobrenatural para que o Faraó e o seu povo soubessem que não há em toda a terra quem seja semelhante a Deus. Pois Deus já poderia, com certeza, ter estendido a sua mão para ferir ao Faraó e ao seu povo com pestilência, e o Faraó teria sido cortado da terra dos viventes. Mas Deus acrescentou, conforme o versículo 16, as seguintes palavras: deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Querido amigo, por essas palavras nós vemos que Deus agora está, mais do que nunca, decidido a usar Faraó para demonstrar o seu poder em toda a terra. E Deus usa a própria ira do homem para a sua própria glória. Nós precisamos entender isso. Aqui temos um caso desses. E Deus lança uma pergunta muito objetiva ao Faraó no versículo 17. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Como um desafio, Deus diz ao Faraó que não há como impedi-lo de agir. E quando quer, Deus age mesmo, conforme Paulo interpreta essa mesma passagem em Romanos 9, 17. Querido amigo, temos que ter uma clara consciência do poder e da soberania de Deus, mas temos também que nos submeter à sua sabedoria e à sua justiça, mesmo que não entendamos.
podemos descansar nos retos e justos juízos de Deus, lembrando que todos os seus feitos visam sempre a sua própria glória, a glória do seu santo nome. Você também crê assim? Espero que sim. Na sequência do texto, encontramos os versos 18 a 19, onde Deus dá uma oportunidade. Exatamente, o nosso Deus é assim. Mesmo que não mereçamos, Ele sempre nos concede uma oportunidade, uma nova oportunidade. Podemos chamar o nosso Deus do Deus das oportunidades. E essa é a bênção, essa é a maravilha de pertencermos a Ele, de pertencermos à sua família. Deus deu o aviso e, com o aviso, deu a oportunidade de que muitos fossem salvos. Tanto animais como seres humanos poderiam ter suas vidas preservadas se buscassem o abrigo. Se, entretanto, não buscassem, se permanecessem com seus corações endurecidos, se não valorizassem a oportunidade concedida por Deus, eles morreriam. E, na verdade, foi o que aconteceu. Os versos 20 a 21 nos relatam exatamente isso. O que faz toda a diferença na maneira como nos relacionamos com Deus é darmos atenção à sua voz, ou então desprezarmos as palavras de salvação. Os oficiais egípcios que temiam o Senhor, o que eles fizeram? Eles protegeram seu gado e o pessoal que lhe serviam. Entretanto, aqueles que não se importavam com as palavras do Senhor, fizeram o quê? Isso mesmo. Deixaram seus animais e os seus servos no campo, ao relento, e aí não tiveram outra consequência, senão um duro golpe na sua rebeldia. Muitos animais, muitas pessoas morreram diante dessa praga. Agora, na sequência do texto, nós vamos ver os versos 22 a 26. Nesses versos, nós temos o relato de que Moisés, ao obedecer a ordem do Senhor e estender o seu bordão aos céus, por seu intermédio, Deus fez cair sobre toda a terra do Egito uma mistura de chuva de pedras e fogo, como nunca houve em toda aquela região, em toda aquela terra. E quando se estuda a questão climática do Egito, aí então fica claro, percebe-se de uma vez por todas, que uma chuva de pedras era, e ainda é nos dias de hoje, um feito raro, uma raridade no Egito. Houve assim, então, um prejuízo grande, enorme, sobre as plantações. Houve a quebra de todas as árvores do campo, bem como foram feridos também homens e animais, árvores, homens e animais. Tudo foi afetado e ferido por essa praga do granizo. Mas é interessante o registro nos versos 31 e 32. Eles nos fazem perceber a época do ano em que esses acontecimentos ocorreram. Veja só, a cevada estava madura e o linho em flor, o que indica que essa praga deve ter ocorrido no mesmo período em que também o gado era mantido fora dos estábulos. O gado era mantido solto nos pastos. Além disso, o trigo e o centeio, ou a espelta, uma qualidade inferior de trigo, não foram danificados. Por quê? Porque eles só amadureciam no começo do segundo trimestre do ano. Portanto, essa praga ocorreu no primeiro trimestre, entre os meses de janeiro a março daquele ano. O linho naturalmente era para a fabricação de tecidos e de roupas, e todo o produto alimentício foi destruído no campo. Tudo foi completamente destruído. O julgamento aqui caiu sobre o alimento e sobre o vestuário. Porém, querido amigo, é importante percebermos que a questão era obedecer ou não a palavra de Deus. Veja só, nós já falamos, Deus pode ser chamado de Deus de uma segunda oportunidade. Então, o nosso Deus estava dando mais uma vez para o faraó e para os seus oficiais e para todo o povo do Egito mais uma oportunidade. A questão então era crer ou não crer, era confiar ou não confiar na palavra de Deus. Mas como está registrado no versículo 26, nada disso ocorreu na terra de Gósen, a terra onde habitavam os israelitas, mostrando então, mais uma vez, o cuidado de Deus para com seu povo. Houve realmente diferença
entre o tratamento com o povo do Egito, que não cria, e o povo de Israel, que cria. Diante de toda esta destruição, o faraó até confessou, veja só, nessa situação, o faraó até confessou que tinha pecado, e confessou a sua impiedade, e confessou a impiedade do seu povo também, e pediu que Moisés intercedesse por ele. Moisés, então, prometeu orar, e de fato Moisés orou, pedindo o fim da praga para o Senhor. E sabe o que aconteceu? Exatamente, o Senhor, misericordioso e sempre benigno, pronto a dar uma segunda oportunidade, ele fez cessar a saraiva e terminou assim toda a destruição. Mas vendo o faraó que a praga tinha acabado, ele novamente endureceu seu coração. O que houve então, nós podemos constatar isso, o que houve da parte do faraó, não houve nenhum arrependimento, não houve da parte do faraó nenhuma rendição completa. O coração dele continuava endurecido e fechado ao pedido de Deus. E assim Deus foi aumentando o cerco, Deus providenciou outros julgamentos, através dos quais o seu nome e poder seriam exaltados. Mas isso nós vamos continuar estudando nos próximos programas. Chegamos então ao final de mais um tempo de estudos. Veja só, estudamos a quinta, a sexta e a sétima praga no capítulo 9 do livro do Êxodo. Eu espero que você tenha tido, da parte do Senhor, lições muito claras para aplicar em sua vida. Peça a Deus que lhe dê poder, capacitação para aplicá-las, tornando-as práticas no seu viver. Estamos terminando o nosso programa e espero que você agora anote o nosso endereço. Nós vamos veiculá-lo rapidamente. Agora, anote o endereço, escreva-nos, para nós é importante receber uma carta sua. Queremos saber como tem sido a recepção do nosso programa aí na tua região. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.